A gente volta a falar sobre economia. O FMI, o Fundo Monetário Internacional, melhora a projeção para o Brasil em 2023. O órgão prevê crescimento da economia brasileira em 1,2% no produto interno bruto. No mês passado, a projeção previa uma expansão de 0,9% do PIB. Nosso comentarista de economia, Alan Gani, aqui nos estúdios. Alan, bem-vindo. É uma indicação positiva, mas ainda é um PIB baixo ou não? Bom dia, Tiago. Bom dia a toda a nossa audiência. Sem dúvida é uma indicação positiva, é uma melhora, mas ainda muito abaixo do nosso potencial. Essa melhora ela foi bastante pontual, pelo uma ligeira melhora do cenário internacional. Um maior crescimento da China, o fim do aperto monetário lá nos Estados Unidos, uma safra recorde aqui no Brasil e uma própria inércia da atividade econômica, da recuperação econômica ainda de 2022. Mas ainda é bastante insuficiente. Vamos lembrar que 1,4% é um crescimento baixo, né? Que não reduz a pobreza de fato. Para isso, para ter um crescimento mais sustentado, o FMI aponta ali o caminho que o Brasil deveria percorrer. E esse caminho passa por um grande ajuste das contas públicas e reforma tributária. É todo o receituário que a gente vem falando nos últimos tempos, né? Que a gente bate bastante, o FMI reforça, né? Basicamente porque um bom controle das contas públicas significa mais espaço para investimentos em saúde, em educação, investimentos sociais, investimentos em infraestrutura que aumenta o PIB potencial do Brasil e também tem o efeito de reduzir a taxa de juros. Reduzindo a taxa de juros tem um efeito sobre a atividade econômica, gerando renda e emprego. Enfim, a receita está aí. Infelizmente, o arcabouço fiscal que está no Congresso Nacional, ele já passa aí por algumas modificações para pior. Bom, com os nossos comentaristas aqui também, Diogo Schelp e Fernando Capês. Schelp, o FMI dando essa projeção, uma projeção menos pior do que a anterior, e o receituário, que a gente está falando aqui com o Alan, né? O receituário a gente já conhece. Exatamente, Tiago. Eu queria aproveitar e perguntar ao Alan, porque foram divulgados agora alguns dados do IBGE que mostram um mês de março melhor do que o esperado, inclusive no varejo, né, nas vendas no varejo. Mas, Alan, aparentemente as expectativas não são boas para o segundo trimestre. E eu queria saber por quê. Exatamente, Schelp. Eu acredito que tem um componente de uma certa inércia ainda de 2022. Então, no final ali do segundo semestre de 2022, os índices de atividade econômica ainda estavam fortes, principalmente numa recuperação de serviços. E aí acaba tendo um efeito para 2023. A renda cresceu 2,9% no ano passado. Agora, de fato, para o segundo semestre, tem juros altos, inflação ainda elevada, o próprio caso da Americanas, que acabou secando o crédito para empresas de varejo, a gente viu na reportagem anterior, né, o caso da Marisa, que inclusive você comentou. Então, assim, é algo muito pontual, quer dizer, veio acima do esperado no mês de março, mas não significa que isso signifique uma tendência para os próximos meses. Para isso, né, para ter aí uma recuperação mais efetiva no varejo, precisaria ter uma queda da inflação, porque aumenta o poder de compra da população e principalmente, Schelp, uma queda nos juros, né? Os juros penalizam o varejo nas duas pontas. Para a empresa, porque o investimento da empresa se torna mais caro, né? Pegar um empréstimo de um banco para aumentar os seus estoques, por exemplo, e também penaliza o consumidor, dado que boas partes das compras são feitas a prazo. Bom, Fernando Capês, é um cenário que preocupa, porque o segundo semestre normalmente é mais aquecido do que o primeiro, como o Alan sabe bem, né? Exatamente. Bom dia, Alan. Queria aproveitar também e fazer uma pergunta. Nós estamos convivendo num cenário internacional com perspectivas muito sombrias do ponto de vista econômico. Estados Unidos corre o risco de entrar em default, quer dizer, dar o calote no dia 1º de junho, se não houver uma elevação do teto de despesas. A Europa convive com uma inflação altíssima, crise energética sem precedentes. Na Argentina, inflação a mais de 150%. Petróleo em alta, porque houve o corte na produção de barris pelos países da OPEP. Por quanto tempo o governo pode segurar uma situação de gastos, ainda que sejam gastos sociais, sem uma preocupação
séria com o equilíbrio fiscal. Quanto tempo dura isso? Nós temos que nos preparar com que antecedência para uma crise inevitável no cenário internacional. Qual a sua posição aí? Bom dia, Capês. Veja, esse cenário que você trouxe, ele é bem diferente daquele cenário que o presidente Lula herdou ali de 2003 a 2010, com exceção da crise bancária nos Estados Unidos. É um mundo muito mais desafiador, um mundo com taxas de juros elevadas, um mundo mais inflacionário. Para isso, a nossa lição de casa, ela deveria começar ontem, e essa lição de casa é unânime, aí economistas dizendo, o próprio FMI dizendo, a gente batendo nessa tecla na Jovem Pan, que é este controle das contas públicas, justamente para a gente ficar mais imune a esses choques adversos do exterior. Infelizmente, para 2023, já abre-se aí um espaço devido à PEC da transição de quase 170 bilhões de reais para o gasto, e agora as notícias aí dão conta, né, de mais 40 bi extra para 2024 e 40 bi extra para 2025. Então, é um ajuste das contas públicas ainda bastante tímido, e isso acaba nos prejudicando. Caso piore ainda mais esse cenário internacional, isso nos afeta diretamente. A gente não conta mais com aquela bonança internacional que a gente viveu ali, um presente dos deuses do mercado, né? Como eu costumo brincar, de 2003 a 2008. Bom, o Alan Gani ainda volta nessa edição do nosso Jornal da Manhã para falar mais sobre os indicadores da economia. Até já.